Oi, pessoal! Bom, hoje nós vamos começar então mais um ciclo de atividades de artes e o tema do nosso mês de julho, o nosso mês de julho ele vai passar por vários temas. Essa semana a gente vai falar sobre as atividades 1 e 2, que são sobre arte rupestre. Bom, então a arte rupestre, ela é um tipo de arte que é datada de 30 mil anos atrás. São pessoas muito antigas que faziam isso, foram os homens das cavernas, na verdade, que faziam arte rupestre. E esse tipo de arte ele é lembrado até hoje porque ele é um registro histórico desse momento, da época dos homens das cavernas. Então, conforme os primeiros seres humanos foram evoluindo, eles foram conquistando novas habilidades. Eles começaram a caçar. Depois de um tempo descobriram o fogo, então começaram a fazer fogueiras, aquecer o alimento. Depois de alguns milhares de anos, eles começaram a construir ferramentas para caça, né? As lanças, as flechas, e por aí foi. Então esses homens das cavernas, eles foram evoluindo pouco a pouco, em um período que é chamado de Paleolítico Superior, há cerca de 30 mil anos atrás, os homens das cavernas começaram a fazer sua arte rupestre. Então eles tiveram um momento em que eles começaram a registrar como era a sua vida, como era a sua rotina, registrar as caças, registrar os animais com que eles conviviam, registrar as outras pessoas, registrar os seus rituais, os seus mitos e lendas. Então esses homens das cavernas, eles chegaram em um determinado momento neste processo de registro. Mas Gabi, peraí, se eles não tinham papel, como que eles faziam esse registro? Então, esses registros eles eram feitos diretamente nas paredes e nos tetos das cavernas em que eles viviam. Eles faziam esses registros direto na pedra, nas rochas. Muitas vezes você pode encontrar também alguns registros fora das cavernas. Esses registros não eram só feitos nas cavernas. Eles eram em qualquer superfície rochosa que esses homens das cavernas encontravam. E tá bom, então eles não tinham papel. Mas eles também não tinham nem tinta, nem lápis de cor. E agora? Bom, vocês sabiam que a gente pode fazer as nossas próprias tintas? Pois é, os homens das cavernas faziam. Eles faziam com os pigmentos que eles encontravam na natureza. Então eles faziam com folhas que eles encontravam na natureza, flores amassadas, e faziam também com sangue e gordura dos animais das caças. Essas tintas que eles faziam, então eles pegavam, misturavam, criavam seus pigmentos e aplicavam diretamente nas paredes das rochas e das pedras que eles quisessem usar como superfície. Então aqui a gente já falou sobre algumas coisas, né? Ó, vamos lembrar. Primeiro, o período em que aconteciam as pinturas rupestres, vocês lembram? Foi no período da pré-história, há cerca de 30 mil anos atrás, num período chamado Paleolítico Superior, que é quando os homens das cavernas, eles aprimoraram as suas habilidades de usar as mãos, os dedos. Essa habilidade ela foi aprimorada aos poucos. Conforme esses humanos se desenvolviam, eles aprimoraram a habilidade de usar o polegar para pegar as coisas e os outros dedos para misturar, apertar e fazer as suas tintas e aplicar nas superfícies. Então a gente já falou sobre o período histórico. A gente também já falou um pouquinho sobre as técnicas. Então qual técnica eles usavam? Eles usavam os pigmentos naturais que eles mesmos criavam e aplicavam sobre superfícies rochosas. E a gente falou também sobre quem faziam essas pinturas rupestres. Os homens da caverna, que queriam registrar os seus momentos, o seu cotidiano, registrar a caça, registrar os seus rituais, registrar as suas famílias. Bom, agora a gente já teve uma visão do que é arte rupestre, né? Então agora você tem duas atividades aí na sua lição.
para fazer sobre arte rupestre. A atividade número 1 é para você fazer um desenho do seu cotidiano. Por quê? Porque os homens da caverna faziam isso. Então, você pensa o que você faz no seu dia a dia, o que você gosta de fazer, as coisas que você costuma fazer e desenha aí numa folhinha. A atividade número 2, a gente vai imaginar que a gente está desenhando na parede de uma caverna. Então, você vai pegar a folha, vai pintar o fundo da folha. Se você quiser pintar da cor de uma caverna, você pode pintar da cor que você quiser, do jeito que você preferir. E aí você vai colocar a sua mãozinha em cima desse fundo que você já pintou e fazer o contorno. Passa o contorno. E aí você pinta do jeito que você preferir. Aqui do lado eu passei algumas imagens de pinturas rupestres para vocês verem como era e terem algumas ideias. Vocês perceberam que tem algumas cores que são bem comuns, prestaram atenção nas linhas, nos traços. Então tem algumas coisas que são bem características desse momento. Uma dessas coisas é as cores. Por quê? Porque como os homens das cavernas usavam mais pigmentos naturais, eles usavam as cores que eram mais encontradas na natureza. Você já reparou que na natureza tem algumas cores que são mais comuns? Por exemplo, o marrom da terra aparece bastante na natureza, né? Então, quando eles usavam a terra, a lama para pintar, aparece o marrom. Ou, uma coisa que a gente não pode fazer, mas que eles faziam, era pintar com o sangue. Então aparece bastante o vermelho. Eles pintavam com o sangue dos animais que eles caçavam. Então o vermelho é uma cor que aparece bastante também. E por aí vai. Então, uma característica da pintura rupestre também são as cores que eles utilizavam, que são as cores dos pigmentos naturais. Uma outra característica que você pode observar nessas imagens aqui é os traços, as linhas. Por quê? Porque eles não tinham pincel, eles não tinham canetinha, eles não tinham lápis de cor, eles não tinham um monte de coisa que a gente tem. Então, qual era o principal instrumento de pintura deles? Os dedos, as mãos. Então, eles pegavam, criavam essa tinta, eles mesmos, e pintavam com ela. Por isso, os traços têm uma característica. Eles não são tão marcados como o pincel, ou não aparece tanto risquinho, igual quando a gente pinta de lápis de cor. Então, são algumas características da pintura rupestre, né? Bom, pessoal, então é isso. Essas são as atividades número 1 e 2 de artes. E na próxima semana a gente vai passar para as próximas atividades, tá bom?